Brasil se prepara para o seu último teste, o Vitor Lopes, antes da estreia na Copa América contra a portentosa Costa Rica. E o duelo é contra os Estados Unidos. Está na tela aí a provável escalação do Brasil para esse jogo dessa quarta-feira, baseado até no que aconteceu nos treinamentos e tal. Nossa Monique Daniela e o Fernandinho Barbosa estão por lá acompanhando a seleção de perto. E a gente até mostrou durante a nossa programação, durante a prorrogação, durante o de placa, né? Principalmente os treinos da seleção brasileira. E no último treino, deu a entender, primeiro antes de rolar ali as atividades, a Monique já tinha passado a percepção dela, de que o Endrick não seria titular, algo que estava todo mundo esperando que acontecesse já para esse jogo, já que ele começou na reserva na última partida contra o México, e para esse jogo de agora, os considerados titulares começariam o jogo, até por isso esse é o desenho que está aí na tela. Só que não, né? A atividade que ele fez, ele bota meio que o Endrick e o PP como coringas ali do meio de campo, na atividade, mas o que dá o desenho do time titular é esse que tá aí na tela, com Danilo, Marquinhos, Beraldo e Wendel na linha de zaga, João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá no meio, Rafinha, Vini Júnior e Rodrigo, tal qual foi na última data FIFA, né, contra Inglaterra e Espanha, o trio de ataque. Uma dúvida no gol, se o Bento vai ser titular ou o Rafael, imagino que ele vá de Bento, né, que é o segundo goleiro, pelo menos na ordem, na hierarquia, foi o titular na última data FIFA com a lesão do Alisson. E a ausência, ao que tudo indica, do Endrick no time titular. O que você pensaria, e eu quero ouvir a sua opinião a respeito, primeiro sobre o gol, né? Bento tem que ser titular no lugar do Rafael? Desse caso, eu acho que sim, mas até na discussão com o Alisson, tá? Porque o Alisson tem muito hate aí da galera em cima dele, acho que pesam as últimas 2 Copas do Mundo e tal, a galera discute muito quem deve ser o titular no gol. E sobre o Endrick, cara, se ele tem que ser titular ou não, o que você pensa disso aí, Vitor Lopes? Cara, começando ali pelo gol, eu acho que o Rafael, ele de fato tá ali para uma emergência, né? Pô, deu muito ruim com o Alisson, deu muito ruim com o Bento, ele vai ser o goleiro. Acho que qualquer situação que não seja essa, ele não vai jogar. Então o Bento tem que ser o titular. Seguindo a lógica dele, que ele vai dar uma oportunidade para todos, né? Como deu pro Evanilson, como deu pro Ederson. A oportunidade, gente. Vocês são muito maliciosos, enfim. Mas então, assim, o Rafa, pra mim não tem discussão. A discussão eu acho que é o goleiro titular para a Copa América. Bento e Alisson. Aí eu acho que a gente pode levantar o tema de que o Alisson já foi goleiro titular em 2 Copas e o Brasil não ganhou, e muita gente atribui isso de repente a ter uma renovação, o que eu não concordo. Para mim hoje o Alisson, ele é mais goleiro que o Bento, e na seleção para mim tem que jogar quem é melhor, quem tá melhor. Então o Alisson para mim é mais goleiro que o Bento. Acho que o Bento pode até ser mais que o Alisson, tá? Mas o Bento é muito novo. Então nesse momento para mim assim claro que a gente não sabe como o Dorival pensa, né? Mas pra mim não tem nem discussão. Pra mim o Alisson é o goleiro da seleção. E, cara, você como o fã número 1 do clube dos fã-clubes do Endrick. Então. Aí ele tem que ser titular ou não? Essa é a questão. Eu acho que assim, o que a gente pode, de repente, achar de argumento pra colocar o Endrick como reserva? Eu acho que esse é o ponto. O que a gente pode achar diante do que os últimos jogos nos entregaram? O que dá pra falar? Pô, beleza, ó, tem esse ponto aqui. Eu acho que um ponto ele jogou com esse time contra a Inglaterra e contra a Espanha e viu que deu certo. Você tem uma questão também, acho que tática, funcional ali, muito importante, que é o Rafinha, que ajuda bem na marcação, embora você tenha o Danilo, que é um cara que marca super bem, mas você tem o Rafinha para dar esse suporte. O Rodrigo, por exemplo, não marca, e era um movimento que ele deveria fazer, né? Colocar o Rodrigo na direita e o Endrick centralizado. Então, assim, são 2 argumentos ali que você pode achar. Esses 2 argumentos estão errados? Não. Não estão errados. Se você quiser olhar para esses 2 argumentos, você pode olhar. Agora, e soma-se a isso o fato de, por exemplo, esses amistosos, ele tá preparando o time para a Copa América. O Endrick é um cara que vai ter muitos minutos na Copa América, sendo titular ou não, tá? Porque ele, certo, se ele for reserva, ele vai entrar em todo jogo também. E o Rodrigo, por exemplo, não teve nenhum minuto no último jogo, né? Sim. Que foi contra o México. Ele tá voltando lá do título
da Champions, tem a sua ressaca de comemoração e ele ainda chegou com a proteção ali no joelho e tal. Então isso pode estar pesando também. Cara, e assim, eu gosto dessa seleção. Inclusive, quando a gente montou, eu continuaria com o Rafinha. Ele é um cara que acho que taticamente entrega muito, cara. Então, a única alteração que eu faria era tirar o João Gomes, recuar o Rodrigo e colocar o Endrick ali como centroavante. Eu jogaria nessa formação, mas eu entendo Mas aí também você esse meio jogaria de com o campo, Paquetá de segundo como volante. segundo, isso, como segundo volante. E o Rodrigo como 10. Mas eu acho que isso vai acontecer durante a Copa América. Tem um outro ponto também que a gente pode levantar. Eu confesso que eu nunca acompanhei de perto assim o trabalho do Dorival Júnior para saber como é que é a questão de gestão, né? Mas um outro ponto que pode ser levantado também pô, beleza, aí você bota o Endrick aí. Porque isso eu não tenho nenhuma dúvida que vai acontecer. No primeiro jogo que o Endrick for titular e ele não marcar um gol, Eu já ia vai falar começar isso. ele vai começar a ser questionado, tipo, ó, tá vendo? É melhor quando ele vem do banco. Ele é Isso. jogador para segundo tempo na seleção. Vai ter isso. Então, talvez exista ali um preparo em relação a isso pro Dorival detectar o momento certo para colocar o E Endrick. eu acho Mas, que cara, esse é um ponto crucial, porque o pode próprio ser. Dorival, em entrevista coletiva, já falou isso. Ele é um menino, a gente tem que preservar, ele tem só 17 anos, ele ainda não tem a experiência europeia, ele vai começar a ter essa vivência agora e tal. Ele só tem, 5 jogos com a seleção agora e todos eles entrando, então, calma, né? Pé no freio, etc. Eu acho que existe um pouco dessa proteção Pode ser. pro não deslumbramento rápido, assim, sabe? E eu acho que ele Eu. tá certo nisso também. Cara, então assim, óbvio que eu gostaria de ver o Endrick em campo. Eu Acho só que acho que é todo. maluco quem quer o Paquetá como segundo volante. Não, Maluco! tudo bem, você pode achar, mas é porque é a maneira de tentar encontrar um espaço ali pro Endrick sem tirar o Rafinha. Eu entendo Entendi. que eu vivo ali, talvez até uma incoerência, mas é um dilema de fato, né? Pô, eu vou abrir mão do Rafinha e deixar o Rodrigo na direita? Puta, eu não sei, cara. Eu não sei se o Rodrigo, o quanto que isso pode pesar ou É porque sobrecarregar o o Danilo. Rafinha, até nos momentos em que ele não estava bem no Barcelona, na seleção ele sempre foi Sempre, bem, né? exatamente, cara. Ele Isso não que é foi tão bem impressionante. na Copa do Mundo, teve um momento ruim na Copa do Mundo, verdade, mas assim, no Mas ciclo mesmo assim, geral, ele tá mas mesmo sempre bem com a assim, camisa da seleção e até nos momentos em que ele não estava bem no Barcelona. Ele termina a temporada bem no Barcelona, é, mas independente dos altos e baixos dele com a camisa do Barça, na seleção ele tá sempre entregando, né? Então, é, você vai tirar o cara do time titular? Porque talvez o ideal fosse ser o trio do Real Madrid ali no ataque, né? Com o Rodrigo, Vini e sim. o Endrick centralizado, ao meu ponto de vista, né? Mas eu acho que É, isso é um processo, né? E outra, vai depender também muito da seleção, né, que a gente vai enfrentar, né? Porque numa dessas você pega, por exemplo, a própria Costa Rica, que não chega a ter um poderio ofensivo interessante, é uma alteração que você pode fazer. Você pode sacar o É, Rafinha, colocar o Rodrigo e jogar com o Endrick. O Danilo acho que já consegue sozinho. Agora, você pega um time um pouco mais ofensivo, eu acho que. Eu queria muito ver o Endrick, mas eu acho que tem também argumentos para deixar nesse momento ele de fora. Mas uma hora a situação vai ficar insustentável, eu acho, é. porque eu acho que ele vai continuar fazendo isso que ele faz, que é E não gol. é só uma questão de peça, tá? Eu prefiro o Rodrigo, eu prefiro o Rafinha. O Brasil joga diferente, porque o Rafinha ele tem uma característica que é cortar pro pé bom, que é o esquerdo, e trazer o jogo Total. para dentro, né? O Rodrigo, ele já é um ponta de mais profundidade, ele busca Perfeito. mais a linha de fundo para fazer cruzamento. Então, o Brasil joga de maneira diferente, se for o Rodrigo na ponta direita, se for o Rafinha na ponta direita. Os dois marcam bastante, mas o Rafinha talvez tenha mais proteção de marcação, Não. mesmo tendo o Danilo ali atrás na sobra e tal. Então, depende do adversário, depende do que o Dorival quer propor, não é só tipo, eu gosto mais do Sim. Rodrigo, o Rodrigo joga mais que o Rafinha. Não é só isso, né? A gente tem que ver Total, exato. Não, pra mim de não uma tem maneira mais profunda comparação. aí. Pra mim não tem comparação o Rafinha e o Rodrigo, tá? Só pra. Assim, hoje, né? Eu acho o Rodrigo Uhum. muito mais jogador. Mas pensando em funcionamento, né? Às vezes a gente fala um pouco sério aqui no de Sola, né? E tal, mas. É só certeza de não estar aqui que a nossa análise ela fica muito mais Fica profunda, né? muito Muito mais mais bonita, né? embasada, né? Mas é isso, cara. Mas Termina assim, aquele programa full zoeira, né? É, Full falando merda, né? essa seleção aí, pra mim, é nota 8, cara. Tá boa a seleção. Em termos de seleção ideal, eu faria essa troca no ataque, né? Colocaria o Paquetá como segundo, tiraria o João Gomes, Hendrick centralizado. E lá atrás, minha zaga, todo mundo em perfeitas condições. É Marquinhos e Militão e o Arana na esquerda com o Alisson no gol. É. É uma boa seleção, cara. Eu acho que vai dar bom pra nós aí nessa Copa América.
Eu gostaria de ver também o Gabriel Magalhães aí nessa zaga. Acho que ele briga pela titularidade, meu ponto de vista, né? É isso, cara. Vocês concordam, discordam? Só tem hater do Alisson aí, né? Eu acabei que não dei muito minha opinião sobre o Alisson. Eu vou na mesma linha que você. Acho que o Alisson hoje é mais goleiro, mais pronto, mais experimentado, tem mais experiência europeia, de carreira, de bagagem, que o próprio Bento. Apesar de achar que ele não tenha feito nada espetacular na seleção até hoje, mas eu acho hoje ele um goleiro melhor do que o Bento. Acho que o Bento é o nosso futuro goleiro da seleção. E ele já está a um passo de ir para a Europa, né? Ele tem passaporte europeu, ele deve ir para a Inter de Milão lá para pegar a vaga do Sommer. E aí, questão de tempo para ele ser o goleiro titular, né? Mas hoje eu iria também com o Alisson. Deixe seu comentário aí, deixe seu like, compartilha com a galera, se inscreva no canal aqui do Dissola e até o próximo vídeo. Ao que tudo indica, com certeza, voltando das férias também, o que é uma triste notícia para nós, viu? Beijo, VH, tamo junto. Tamo junto, valeu, beijo.